Meus amados irmãos, hoje, como em todos os anos nesta data, eu sei que é um dia muito especial na vida do pastor Elianai Ramos. Eu queria iniciar esse momento penhorando ao pastor Elianai, em meu nome e em nome da minha esposa, pastora, os nossos votos de ricas e consideráveis bênçãos de Deus na sua vida, em todos os termos da sua existência. E para tanto eu quero lhe apresentar uma palavra, um texto bíblico, que está na terceira carta de São João, o verso 2. Isso eu direciono em nome de Jesus para a sua vida. São os nossos votos para você nesta noite. Diz assim: amado, eu oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Essa é a nossa palavra penhorada em nome de Jesus, como votos, desejos que ardem em nosso coração em favor da sua vida. Eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção da igreja, porque entre nós temos muitos irmãos que já têm um certo tempo de fé, e com isso já tem também um grande conhecimento do trabalho e da árdua missão de um verdadeiro líder espiritual. Mas também tem aqueles que são mais jovens na fé e que talvez não tenha tanto ou profundo conhecimento sobre isso, o que é realmente a vida, a missão. Como disse Jesus certa vez, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O ministério de um homem de Deus é, na verdade, uma entrega sacrificial contínua em prol do rebanho. E muitas das vezes nós olhamos para um líder e, do ponto de vista secular, natural, nos apresenta uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, pessoas que conseguem uma projeção muito grande e que faz até com que a mídia, o mundo externo, seja atraído a essa pessoa. É normal você ver grandes lideranças evangélicas sendo requisitadas em grandes programas de televisão, sendo aplaudidas, tendo um grande reconhecimento. Muitos são abençoados com situações financeiras privilegiadas. E nós olhamos somente desse ponto de vista, às vezes. Grande liderança, grande comando, posição excelente. E isso traz a muitos, no mundo de hoje, uma certa inveja, desejo de possuir aquilo, estar numa posição semelhante. Isso é normal. Acontece isso mesmo. Só que às vezes a maioria das pessoas não sabem dos nossos bastidores. A nossa vida por detrás da cortina, lá na coxia. E para tanto eu quero trazer aqui rapidamente, para considerar com os irmãos, uma palavra
baseada no texto bíblico de Deuteronômio capítulo 31, verso 7 e verso 8. Eu achei muito importante porque quarta-feira foi chamado aqui um irmão, um obreiro, e ele trouxe uma palavra dentro do texto do personagem que eu quero utilizar nesta noite para nós comentarmos um pouquinho sobre a árdua missão de um verdadeiro líder de Deus. Mas eu vou tocar no assunto de uma outra direção. O texto diz assim: e chamando Moisés a Josué, lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Eu gostei muito aqui, até ressaltei quando Moisés diz a ele assim: porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. Ele está dizendo assim: eu já estou te garantindo que você será vitorioso. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Essa é a parte mais interessante para nós quando assumimos liderança no reino de Deus. É que a gente já sai com a garantia que vai ter a vitória. Se formos fiéis e fizermos a coisa bem feita, do jeito que Deus espera de nós, não tem como perdermos essa batalha. Somos os vencedores. Louvado seja Deus. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Não vou entrar no mérito da questão. Ele não pôde entrar. Mas ele não ficou triste. Glória a Deus. Ele não ficou magoado. Ele ficou preocupado com relação a encontrar um sucessor, uma pessoa à altura, para dar continuidade ao seu trabalho. E ele orou ao Senhor. Gosto muito de ver essa preocupação de Moisés com a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela cumpre um período da nossa vida. Um povo vem, um povo vai. A obra de Deus não depende eternamente de uma única pessoa, ou de pessoas que terão que estar ali para sempre. A obra de Deus, ela é uma obra, meus amados irmãos, de ciclo na vida da gente. O importante é o tempo em que nós estivermos aqui, fazermos bem o nosso trabalho naquele momento nosso. Esse que é importante. Para que quando o Senhor nos chame, outro que assuma este lugar, possa encontrar facilidade para dar continuidade a esse trabalho. Essa foi a visão de Moisés. E o amor que ele sentia pelo Senhor, que ele confiou um grande ministério. Ele honrava o Senhor pelo que o Senhor fez na vida dele. Ele se sentia uma pessoa agraciada, honrada por Deus. E quando chegou o momento em que ele deveria repassar o seu cajado, ele orou ao Senhor por um sucessor. E o Senhor direcionou a pessoa de Josué. Naquele exato momento, eu sei que houve muitos que sentiram assim aquela pontinha, né?
aquela vontade de estar no lugar de Josué, porque o privilégio era enorme. Já pensou? Suceder Moisés, o maior homem de Deus que eles conheceram na face da terra. Enquanto muitos viam isso de uma forma em que desejaram, possivelmente, estar ali no lugar de Josué, Josué já via a coisa de maneira diferente. Tanto é que o coração dele, porque quando Deus trabalha com a gente, Ele não trabalha com o exterior, Ele trabalha com o interior do homem. E lá dentro do coração de Josué, Deus viu que havia uma séria preocupação em assumir uma posição daquela. Razão pela qual, desde o capítulo 1 de Josué, vocês podem encontrar ali Deus reabastecendo o ânimo, o vigor de Josué, com palavras tipo, mais ou menos assim: por que você está tão preocupado? Por que está temeroso? Por que está assustado? Você pode notar que Josué não estava deslumbrado com aquilo, estava preocupado. Enquanto os demais poderiam ver naquilo uma grande projeção, Josué estava vendo um grande desafio naquilo tudo ali. Amados, a chamada de Josué, a escolha de Josué, ela veio acompanhada de tremendos desafios. Aquilo que eu falei para os irmãos que não está sendo revelado diante de holofotes e outdoors, mas aquilo que está atrás das cortinas, Deus trabalhando no oculto, preparando para enfrentar situações extremas. A nossa missão, ela tem situações, ela nos apresenta situações extremas. Olha bem, eu gostaria de dizer aos irmãos que Josué, ele começa recebendo responsabilidades tremendas. A primeira, de supervisionar aquele povo, que não era um povo pequeno, e nem era um povo fácil. Se os irmãos olharem hoje para os judeus nesse mundo, aqueles que estão entre nós, dessa nossa época, vocês vão ver que são uma raça de gente de natureza muito forte, muito resistente, difícil de dominar. Essa foi a primeira das responsabilidades desse homem de Deus. Você vai supervisionar esse povo. Josué, meus irmãos, tudo que ele sabia e aprendeu foi observando Moisés, o que ele fazia, como ele agia. Ele não entrou numa faculdade, ele não fez cursos nesta área de gerenciar pessoas. Ele não tinha esse tipo de formação. A formação dele era uma formação de observação do líder. Junto com esta responsabilidade veio também a sua responsabilidade de instruir aquele povo. Não era fácil, né, meus irmãos?
Você quer ver coisa difícil? É você substituir um bom líder, um líder excelente. É difícil, irmãos. As pessoas em volta têm dificuldade de aceitar a gente. Eu passei por isso. Substituir meu saudoso cunhado, falecido nos Gideões, no ano de 87, e sofri muito. Foram uns 4, 5 anos para poder tentar dizer àquele povo que eu iria conseguir fazer pelo menos uma boa parte do que meu cunhado sempre fez ali. Eu sofri. Não é fácil. Cuidar. Sabe o que é cuidar, meus irmãos? Ele tinha que cuidar de milhares de pessoas. E ali ele teria que tomar atitudes que ia agradar de um lado, ia desagradar do outro. Não vou entrar em detalhes, não temos tempo. Mas tente imaginar os desafios desse homem de Deus. Ele tinha que proteger aquele povo. Proteger. Porque havia dezenas de povos inimigos que tramavam dia e noite contra aquele povo de Deus. E agora a responsabilidade de proteger, de criar situação de proteção para aquele povo, estava nas mãos de Josué. Eu creio que em muitas situações Josué orou, ou pelo menos tentou orar, dizendo: Senhor, me ajuda. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu faço? Eu tenho uma pequena congregação. Às vezes sofro tanto para poder cuidar, proteger, dirigir, orientar aquele povo que chega a adoecer. Quantas vezes eu vou para as nossas reuniões de oração, vigílias, e eu digo: Senhor, me ajuda, não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Como Satanás levanta situações de ataques contra a igreja. Quero dizer aos irmãos que acontecem ataques contra vocês aqui, que vocês não conseguem perceber. Já aconteceram ataques que vocês não perceberam e que o pastor lutou bravamente em favor de vocês. Acredite nisso. Outro grande desafio era guiar aquele povo. Era muito difícil a situação de Josué. Quando ele pensou em todas essas responsabilidades, com certeza ele tremeu nas bases. Eu acredito que se houve algum momento que ele sentiu o desejo de substituir Moisés, quando ele substituiu, ele sentiu o desejo de se substituir. Entendeu esse troço aí que eu falei? Nem eu entendi. De não substituir mais, pronto. De voltar atrás. De rejeitar aquilo, dizer assim: eu não quero mais isso, eu não quero. Porque é fácil para quem está de fora, irmãos. Difícil é quando você pega a rédea, o comando. Quando as pessoas olham e dizem assim: agora é com você. Muito bem. Olha aqui. Outra coisa. Ele teria que travar grandes batalhas para poder conquistar a terra prometida. Porque além, meus amados irmãos, de cuidar, orientar, proteger, dirigir, guiar aquele povo, ele tinha a mais nobre das missões
que Deus deu para ele. A mais grande da responsabilidade, o mais grande dos desafios, que era conquistar a terra prometida, fazer aquele povo entrar na terra e cumprir cabalmente um projeto que Deus estabeleceu no céu com aquele povo. Não era brincadeira isso não. E lá na terra prometida estava assim de inimigos. Aí ele teria que enfrentar situações como destruir muralhas, vencer gigantes, cruzar por caminhos impossíveis. E sobretudo, o mais complicado até hoje para cada um de nós, como servos de Deus, possuir verdadeiramente um relacionamento estreito pessoal com Deus. Porque a maior parte dos nossos desafios na vida requer de nós um relacionamento pessoal com Deus para a gente vencer os problemas. Na nossa jornada de fé, os grandes desafios do mundo espiritual, a gente só consegue vencer, conquistar, se tivermos um relacionamento real, pessoal, com o Senhor. E ele viu isso na vida de Moisés com relação a Deus. Os grandes pepinos, deixa eu usar essa expressão, os grandes pepinos que surgiam no dia a dia daquela liderança de Moisés, só eram possíveis serem vencidos através da ajuda direta de Deus. E isso cobrava de Moisés relacionamento com Deus. E Josué sabia que tinha que partir para isso. Ele tinha que ter relacionamento com Deus como Moisés tinha. Senão ele ia fracassar. E ter relacionamento com Deus, viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de busca constante, pagar o preço, não é fácil. Não é fácil. Eu sempre digo, pastores, vai chegar um momento na vida de cada um de nós, se não chegou, vai chegar, em que o fundamento da nossa fé será colocado à prova. Em que palavras, jeitinho, capacidade humana não será suficiente. Lembra quando Moisés dizia para Deus: se o Senhor não for conosco, mas nem tente fazer-nos sair daqui. Com todas as responsabilidades envolvendo aquele povo em todas as áreas, esse homem ainda tinha que cultivar um relacionamento com Deus, uma busca de Deus tão grande, que quando ele não achasse saída, não tivesse uma visão de uma solução, ele tinha que falar com Deus para poder resolver o problema. Senão ele seria vencido. Ele não ia dar conta. E ele se desesperou. E eu quero dizer para você que esta é a situação nossa, como líderes. Não pense os senhores que a nossa alegria é estar numa igreja grande, uma igreja que entra muito dinheiro, que a gente tem condições às vezes de fazer o que a gente quer fazer, de privilégio e reconhecimento público. Eu quero dizer a você que a nossa responsabilidade
ela é muito superior a isso, irmãos. E que às vezes nos sentimos tão abatidos, tão impotentes, que a gente pensa até em renunciar. Quantas vezes nós temos dito: Senhor, não dá mais, eu não aguento mais. E um dia o Senhor chega para Moisés. Mostra esse homem para Moisés. Esse homem entra num estresse tremendo. Porque quem leva a sério a obra de Deus chega a se estressar por ela. E então o Senhor fala a Josué: se você quiser vencer, meu amigo, você tem que começar a produzir na sua vida, exercitar 3 coisas pelo menos. Você tem que ser forte emocionalmente. Você não pode ser fraco, você tem que ser forte. Quando todos estiverem pendendo, quando todos estiverem cedendo, não aguentando mais, retrocedendo, você tem que permanecer forte. Há momentos da nossa vida que nós não temos com quem conversarmos, com quem abrir o coração. Eu não posso chegar, meus irmãos, para os meus obreiros da minha congregação e dizer a eles assim: eu não aguento mais, não dá mais, eu vou parar por aqui, eu não consigo, eu não tenho mais fé. Eu não posso fazer isso, porque além de me destruir, eu vou destruir a fé deles. Eu ouço na minha congregação pessoas dizerem assim, obreiros de muitos anos que estão ali, dizerem: a minha vida espiritual tem 2 fases. Uma antes do pastor Nildair e outra depois do pastor Nildair. Por quê? Porque naquela igreja a única coisa que eu faço é mostrar para eles que eu sou forte, que eu sou um vencedor, que eu sou um ser humano, mas eu estou em vitória. E eu não posso ser mentiroso, aí eu tenho que trabalhar para ser isso mesmo. E o Senhor disse: você não pode ter medo. Esse medo aqui é viver assustado com as situações que surgem. E disse: você não pode desanimar jamais. É o espírito que mais ataca as lideranças, é o desânimo. E eu quero encerrar essa palavra agora trazendo aos irmãos uma palavra de conscientização com relação ao árduo ministério de um líder de Deus. Como aconteceu na vida de Josué, eu quero dizer a você, e a você também, Igreja Filadélfia, aqui na Palhoça, olhando para o pastor Nai, esse servo de Deus levantado, aprovado no trabalho aqui. Tem deficiências como ser humano? Tem, e ele precisa ter deficiências. Ele não pode ser perfeito nessa fase da existência dele, porque senão não vai cumprir a promessa bíblica na vida de todos nós naquele dia, que quando nós chegarmos lá, aí nós teremos, né, a expressão de um varão perfeito. Então aqui nós temos as nossas limitações. Mas vocês podem notar que o pastor Elinai, nesses poucos anos que Deus o levantou aqui, é um homem aprovado, um ministério aprovado por Deus. Os irmãos concordam, sim ou não? Então, meus amados irmãos, um líder desta qualidade, ele precisa da igreja, ele precisa de 3 coisas, pelo menos, de vocês da igreja. Ele precisa de um povo que esteja constantemente orando por ele.
orando, intercedendo por ele. Ele precisa de um povo que o ame de uma maneira diferenciada. Um amor participativo, participando com ele das aflições dele. Isso é uma palavra dada por Jesus com relação à sua própria pessoa. Ele disse assim: aquele que comigo padecer, comigo reinará. A igreja que ama e padece, divide com o seu líder as suas aflições, um dia vai reinar em glória, repartindo com ele a sua herança de vitória. Acredite nisso, meus amados irmãos, porque o dono desta obra, ele nos observa 24 horas por dia. Ele sabe tudo o que acontece com esta igreja. Ele vê tudo o que passa com esta igreja. E ele é o fiel galardoador dos fiéis da igreja. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Olhamos para um pastor bem-sucedido, abençoado, cheio dos dons espirituais, usado por Deus, e nós estamos vendo ali verdadeiramente um sacerdote, um profeta, um vidente de Deus, um líder. A Bíblia diz que ele é até um anjo. Oh, que maravilha, hein, meus irmãos? O líder de uma obra, ele é exatamente isso. Ele é um sacerdote, ele é um profeta de Deus, ele é um anjo. Ao anjo da igreja que está, escreve. Ele é um vidente, ele tem dons, ele é usado em dons espirituais, ele é profeta de Deus. Ele fala aqui, Deus cumpre. Pessoas vêm conversar com ele e recebem palavra de orientação, através do dom de discernimento, de orientação. E a pessoa abençoada, ela é evidente, ele vê. Ele diz: meu irmão, não tome esse caminho, tome aquele. Se a pessoa obedecer, vai se dar bem. Ele é um vidente. Ele é um anjo de Deus. Ele tem a capacidade de manter uma linha de comunicação com o céu, porque ele é um anjo de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Aí você olha e diz: é isso que eu quero ser, é assim que eu quero ser. Mas eu encerro dizendo para você que o apóstolo São Paulo disse assim, ó, o apóstolo Tiago diz, capítulo 5, verso 17, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era tão somente igual a nós. Ele está dizendo, mas ele também é homem. Ele é um ser humano. E que, como um ser humano, ele tem limitações. Como um ser humano, ele chora. Como um ser humano, ele adoece. Como um ser humano, ele sofre, irmãos. Ele tem angústias na alma. Por isso que a Bíblia diz: ame os vossos pastores, porque eles são semelhantes a nós, são homens como nós. Em uma dimensão espiritual, eles são profetas, são videntes, eles são anjos, eles são grandes líderes. Mas na nossa dimensão humana, nós somos seres humanos limitados. Sofremos como qualquer pessoa, na alma, nas emoções, no físico. Ninguém está livre disso. E é isso que a igreja precisa entender sobre as nossas vidas como líderes da igreja, como líder de povo. E eu encerro aqui dizendo aos irmãos o seguinte:
Agora eu encerro mesmo. Cumprir essa chamada que Deus nos deu com excelência é um grande desafio, amados. É um grande desafio. Não é só o pastor Nai que enfrenta, como líder, todas essas situações. Todos nós líderes. E todos vocês que são líderes de departamentos na igreja, vocês sabem o que eu estou falando. Porque quem lidera passa por estas situações. Enfrentam essas situações. Mas eu quero revelar aqui para vocês o segredo final da vitória de Josué. E o que aconteceu com Josué, a atitude que o povo teve com relação a Josué, no momento que ele precisou do povo, a atitude do povo, que deu vitória e sustentou Josué. E é o que nós precisamos hoje, como líderes da nossa igreja, do nosso povo, que nós necessitamos de vocês. É o que está escrito. Eu vou encerrar lendo aqui, no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso de número 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenares faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebele à tua boca e não ouve as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerás. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Já não foi mais Moisés, e nem foi Deus que falou isso. Foi o povo que entendeu que precisava tomar essa atitude ao lado do seu líder. Porque se o líder for bem sucedido, o povo terá sucesso. O povo será bem sucedido. A alegria do líder transformará a igreja, transformará o povo em um povo feliz, um povo cheio de esperança. Líder caído, líder triste, líder amargurado, vai produzir uma igreja falida. Líder feliz, abençoado, líder próspero, amparado, bem acompanhado, protegido, vai produzir uma igreja forte, poderosa, na qual Deus se honrará. Aleluia! Convido os irmãos para estarem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou pensando aqui como é fantástico o mundo do Espírito. Estou olhando para os irmãos aqui com uma certeza absoluta de que a glória de Deus está aqui. Que aqui tem anjos de Deus aqui neste lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno da pessoa do Senhor Jesus,
Ele disse que Ele está presente. E quando Ele está presente, os anjos estão, porque Jesus nunca viaja sem eles. Quando Ele sai lá da sua glória e vem, Ele vem acompanhado do seu séquito. Esse lugar está inflamado da glória de Deus. E eu gostaria de dizer para você, que se você pudesse dar um sorriso maior do que tem dado nesta noite, dê, por favor, um sorriso de gratidão, de alegria, porque você é uma das pessoas mais bem-aventuradas da terra. Aleluia! Glória a Deus, pastor Joabe. Louvado seja o nome de Jesus. A glória! Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando todas as aflições da vida vêm sobre a tua vida, todas as dores, todas as angústias, lutas e batalhas, lembre bem o que o Senhor disse para Josué: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. O Senhor é contigo, meu irmão. Ele peleja por você, Ele batalha por você. Então, se você está no momento da aflição, se você está no momento da enfermidade, no momento da luta, o Senhor te diz nessa noite: estou contigo, vou enfrentar com você essa batalha. Ninguém vai te resistir, essa doença não vai te resistir, esse mal não vai ficar na tua vida. Você vai sair vitorioso. Você que está precisando desse milagre, está precisando dessa bênção, saia do seu lugar e venha para frente, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua poderosa mão na minha vida. É impossível Ele não te ouvir, é impossível Ele não sentir. Quando choras as tuas lágrimas, Ele colhe. É impossível, é impossível.